Olá, alunos do sexto ano, tudo bom com vocês? Bom, a gente vai iniciar uma sequência de revisão de matemática, tá? Só para a gente afinar alguns conceitos aqui sobre os números naturais nesse período aí de pandemia. Então, a primeira revisão que eu vou fazer com vocês é sobre sequência, tá bem? Então, vamos ver aí como funciona a sequência e vocês vão receber então esse material, né? Alguns já têm esse material, outros não. Vou estar disponibilizando esse material de sequência com alguns exercícios, né, nesta lista de material. Tá bem? Então vamos lá. A nós iniciar a nossa aula de sequência, né, vamos ter entender o conceito. Então, coloque no caderno. Sequência. O que é sequência para você? Ah, sequência nada mais é que uma lista ordenada, então ela tem uma ordem. Tá? Ela pode ser uma ordem de números ou figuras, tá? Em que há um padrão que indique como os elementos vão se suceder. Exemplos. Eu quero fazer uma sequência dos números naturais. Como é que é os números naturais, né? Os números naturais, você sabe que começa com qual número? Me responda aí. Com o zero, muito bom. Depois, o 1, depois o 2, o 3, 4, 5, 6. Esta é a sequência dos números naturais. Sabemos que essa sequência é uma sequência infinita, né? Existem dois tipos de sequência: sequência finita e sequência infinita. Posso também perguntar aqui qual é a sequência dos números naturais ímpares? Ah? O zero é ímpar ou é par? O zero é par. Então a gente vai começar com o número 1. Depois o número 3. O número 5. O número 7. Número 9. Número 11. Número 13. Esta é a sequência dos números naturais ímpares. Tá? Temos ainda outro exemplo de sequência. Sequência das estações do ano. Quais são as estações do ano? Você pode começar pela primavera. Primavera. Né? São quantas estações do ano? São 4. Podemos botar a estação verão. Verão. Podemos colocar a estação outono. Outono. E podemos colocar a estação inverno. Inverno. Essa sequência ela pode começar a se repetir. Inverno. Ó, errei aqui, né? Vamos arrumar ali. Essa sequência. Aqui, corrigindo, professor. Inverno. Essa sequência ela pode começar a se repetir. Já estão as quatro estações. Se eu vou repetir essa sequência, eu sempre sigo um padrão. Então, se eu botei primavera primeiro, eu vou ter que botar aqui de novo primavera. Primavera. Depois, se eu botei da primavera, eu botei verão. Tá? Então, ela tem uma repetição sempre, né, obedecendo a ordem que eu comecei a montar. Por isso que ela é uma sequência ordenada. Tá bem? Posso pedir também, imagina uma sequência dos meses do ano. Então você de repente vai pensar colocar em janeiro, né? Vai pensar no fevereiro, digamos, vai pensar no março, vamos botar abreviado aqui, vai pensar no abril, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, né? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro,
E aí, cheguei em dezembro, se eu vou repetir essa sequência, eu vou ter que botar de novo. Janeiro, fevereiro, março, né? Seguindo sempre uma sequência, o quê? Ordenada. Tá bom? Próximo assunto da nossa revisão é conjunto dos números naturais. Tá? A gente já iniciou uma sequência dos conjuntos naturais, só que ele tem uma representação. O conjunto dos números naturais ele é formado pelos elementos. Então, dentro desse conjunto tem os elementos 0, o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3, o elemento 4, o elemento 5 e reticências. Quer dizer que esse conjunto é um conjunto infinito. Tá? Ele é chamado, então, de conjunto dos números naturais. Na matemática você vai ver muito conteúdo que vai trazer a nomenclatura dentro de conjuntos. Nesse primeiro momento, o conjunto dos números naturais é representado pela letra N. Então, representando ele, a gente coloca a letra N igual, abre as chaves e começa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Botei 3 pontinhos porque esse conjunto é infinito. Se eu representar um N com asterisco, tiver do lado do N o asterisco elevado, ele representa o conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, a gente vai excluir o número 0, tá? Então, quando tiver um N com asterisco, é o conjunto dos números não nulos, né? Então a gente só exclui o 0 porque o 0 é um elemento nulo. Então esse conjunto vai ficar assim, N asterístico. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e infinito, né? Então quando tiver o N com asterístico, é o quê? É o conjunto dos números sem o 0. Tá bom? Seguindo, sucessor e antecessor. Não? Sucessor e antecessor. Todo número natural tem um sucessor. Todo número natural tem um sucessor. Tá? Então, todo número natural tem um número que vem depois dele, e esse número é chamado de sucessor. Exemplos. O sucessor de 5 é quem? Quem é que vem depois do 5? É o 6. Perfeito. O sucessor de 5 é o 6. Tá? O sucessor de 9 é quem? O sucessor de 9 é o 10. O sucessor do 9 é o 10. Sucessor de 17 é quem? É o 18. Sucessor de 17 é o 18. Nota que o sucessor de um número natural n é dado por que, então? N mais 1. O que quer dizer isso? Se eu quiser saber o sucessor do número, digamos, sucessor do número 32. Bom, se 32 é o valor do n, tá? Quem é o próximo? É o 32 mais 1. Quem é o sucessor dele, então? É o 33. Tá? Ó. Então, assim que eu consigo, né, descobrir aí o sucessor de um número. Bom, mas também temos o antecessor, né? Com um detalhe importante, pessoal. Com exceção do 0, nesse momento do estudo de vocês, que são os números naturais, todo número natural tem um número que vem antes dele, né? Com exceção do 0. Então, posso dizer assim, e eles são chamados então de antecessor. Exemplos. O antecessor de 6 é 5. O antecessor de 6 é o número 5. Quem é que vem antes do 6? É o número 5. O antecessor de 14, quem é? Quem é que vem antes do 14? É o 13. O antecessor de 9, de 19, quem é que vem antes do 19? É o 18. Note que, então, o antecessor de um número natural é dado por n menos 1, onde n é um número natural. Vamos pegar o exemplo do 32. Se eu quiser saber o antecessor do 32,
sendo que 32 vai representar o n. Então vai ser 32 menos 1. Quanto que é 32 menos 1? É 31. Então o antecessor de 32 é 31. Tá bom? Por fim, vamos falar de relação de ordem. Tá? Relação de ordem. A gente está vendo sequência, essa sequência tem uma relação de ordem. Né? O que eu quero dizer com isso? Posso dizer que ela tem uma linguagem comum escrita e ela tem uma linguagem matemática. E pode ser feito de acordo como os exemplos que vai ter aqui embaixo. Tá? Então a gente vai fazer a passagem da linguagem escrita para a linguagem matemática. Exemplo, estou dizendo aqui que 7 é maior que 2. Esta é a linguagem comum. Como é que fica a linguagem matemática? Ó, 7, e aí atenção para o símbolo de maior que, né, que é esse símbolo aqui, ó. 7 é maior que 2. Esta é a linguagem matemática. Esta aqui de cima é a linguagem comum. Entendeu? Vamos mais um? 2 é menor que 9. Linguagem comum. 2 realmente é menor que 9. Olhem só, então. Linguagem matemática. 2 é menor que 9. Né? 2 é menor que 9. O que mais? 0 é diferente de 7. Realmente. Ó, como é que é a linguagem matemática? 0 é diferente de 7. Tá? 0, ó. É símbolo de diferença, é diferente de 7. Então, esta é a linguagem, linguagem comum passando para a linguagem matemática. E a última parte é sobre a reta numérica. Então, eu vou fazer aqui a reta numérica. Tá? Lembrando que esses números podem ser representados, né, numa reta numérica. Tentar colocar uma reta numérica aqui, né, mais reto possível, não tenho alguns recursos, mas digamos que isso aqui seja a reta numérica, tá? Não está bem reto porque minha caneta hoje está vibrando. Mas a reta numérica geralmente ela começa nos números naturais, ela começa num ponto 0, depois ela vai ter aqui numa distância de uma unidade o ponto 1, o ponto 2, ponto 3, né? 4, o 5, o 6. Então esta aí é a reta numérica dos números naturais, né? Dos números naturais. Tá bem? E aí, ficou com alguma dúvida? Não? Você que é aluno do 6º ano, alguma dúvida? Alguns alunos têm esse material impresso, alguns alunos têm que ir lá no Classroom do Estado, né, da conta Classroom de você responder. Alguns alunos da minha turma de matemática aqui do município também têm acesso ao Cortex e está esse material disponível lá para fazer download, para responder, para devolver para o professor. Tá bem? Aguardo então a devolutiva de vocês. Um forte abraço e até mais.